E aí, meu aluno querido, tudo bem? Olha só, nesta aula nós vamos falar sobre 3 classes de palavras, tá? Por quê? Porque 2 delas são bem pouco incidentes e uma delas é mais incidente. Então nós vamos discutir aqui, agora, interjeição, numeral e preposição. Você tem o seu conteúdo aí, você tem o seu material de acompanhamento. Vamos conversar sobre esses assuntos aqui, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro caso, interjeição. Quero que você entenda, estude junto comigo aqui. O que é uma interjeição? Basicamente, você tem que saber que quando for uma palavra só, é uma palavra invariável. Você lembra o que significa isso, né? Palavra invariável, aquela que não flexiona, aquela que não se modifica. Palavra invariável. Joia? Além disso, eu tenho que saber o que é que uma interjeição faz. Ela exprime um estado emotivo momentâneo. Estado emotivo momentâneo. Vamos aqui pensar no que seria uma preposição. Você está ali vivendo a sua vida tranquilamente, de repente, sei lá, bate o seu dedo na quina do guarda-roupa, você grita um ai, beleza? Aí você pensa, tá joia, a palavra ai é uma interjeição. Aí eu vou perguntar para você, qual é o sentido dessa palavra ai? E você vai me responder, professor, é dor. Quer dizer, quando eu uso a palavra ai, eu estou dizendo que alguma coisa dói, que está doendo. Velho, então tá. Mas nem sempre é dor. Depende do contexto de emprego. Alguém está conversando com você, conta algo em que você não acredita, você diz, ai, não acredito. Esse ai não é dor, é espanto. Você está ali ouvindo a música do Sidney Magal na boa, de repente ele manda um Esse ai que está ali no meio não é dor, ele não sentiu dor na hora que ele estava cantando. É empolgação. Então, por mais que nós tenhamos a interjeição com sentido tabelado, ele ainda pode se alterar, tá? Outro exemplo de interjeição, aqui ó, a palavra eita. Outro exemplo aqui ó, opa, beleza? E aí, quando a pessoa passa por você, cumprimenta a mão, opa, você manda outro, opa, beleza? Isso aqui é uma interjeição, esse tipo de expressão. Pablo, eu posso ter uma interjeição com mais de uma palavra? Claro que pode ter, é claro que você pode ter. Só que você tem que lembrar que nesse caso a gente chama de locução interjeitiva ou locução introjetiva. Você lembra o porquê de ser uma locução? Porque há mais de uma palavra com um sentido específico. Então se você pegar uma expressão, tá? Uma expressão como essa aqui. Meu Deus! Exclamativamente. A pessoa está conversando com você e manda, meu Deus! Isso é uma locução interjeitiva, certo? Eu tenho a formulação com mais de um vocábulo, isso se une para dar a ideia de uma interjeição só. Então isso é o que a gente vai chamar de locução interjeitiva ou introjetiva. No seu material eu coloquei ali algumas palavras que estão tabeladas como interjeições e que possuem um sentido específico. Joia? Pablo, esse assunto é muito comum nas provas? Não. Infelizmente, não é um assunto fácil, um assunto gostoso de estudar, porém cai bem pouco em prova. Outro assunto que cai bem pouco, infelizmente também, porque aqui seria fonte para muitas questões, é o assunto sobre numeral, tá? Bem, o que é que você precisa saber? Um numeral é uma palavra que serve para quantificar, organizar, multiplicar ou dividir. E é por isso que nós temos os sentidos específicos dos numerais. Vamos pegar aqui, tá? Qual a classificação do numeral? Você tem o numeral cardinal, depois você tem o numeral ordinal, depois você tem o numeral multiplicativo e depois nós temos o numeral fracionário. Então, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Pensa comigo. O numeral cardinal é aquele que dá uma ideia de quantidade. Então você pega ali a palavra
10, a palavra 7, certo? Esses são numerais cardinais. Numerais ordinais são aqueles que vão dar uma ideia de posição, como segundo, como décimo, beleza? Deu a ideia de posição, numeral ordinal, por isso ordem, né? Ordinal de ordem. Multiplicativo, aquele numeral que vai dar uma ideia de multiplicação. E o caso da multiplicação aqui, você pega, ó, dobro ou triplo, e aqui você tem um numeral multiplicativo. E o fracionário, velho? O fracionário é aquele que vai trazer para você uma ideia de divisão, certo? Então, a palavra meio, a palavra terço, joia? Aqui você tem esse exemplo de numeral fracionário. Como é que isso cai em prova? Na melhor das hipóteses, quando isso aparece, pedem para que você escreva o numeral, certo? Então, é muito mais uma questão de ortografia, né, a maneira correta de escrever o numeral, do que de conhecimento a respeito da função dos numerais. Por isso, no seu material eu deixei uma tabela, tá? Uma tabela em que você pode acompanhar. Eu coloquei o número, o algarismo, tá? O cardinal, o ordinal, o multiplicativo, o fracionário e quando houver, coloquei ali os numerais coletivos. Qual vai ser a sua missão com isso? Tá? Você só vai precisar ler isso aqui. Só vai precisar ler essa tabelinha. Se você fizer a leitura consciente, pegar ali os detalhezinhos, você vai acertar as questões. Por que eu não estou aprofundando isso aqui? Porque como eu conheço as bancas examinadoras, eu acho um grande desperdício de tempo fazer você estudar todas as regras de emprego dos numerais se isso cai em pouquíssimas questões. Se você quiser testar isso que eu estou falando, você faz assim. Você vai para aqueles sites de busca de questão e coloca lá numeral e veja quantas questões sobre numerais você vai encontrar. De um âmbito de 300 mil questões de língua portuguesa, você vai encontrar 20 ou 35 questões, não 35 mil, tá? De 300 e poucas mil, 25 ou 35 questões. É um espaço amostral muito grande para quantidades pequenas desse conjunto. Então não vale a pena você aprofundar especificamente nisso. Vale a pena você aprofundar em quê? Nesse assunto agora que eu vou explicar. Assunto de preposição. Quando nós conversávamos a respeito das classes de palavras, você deve lembrar que eu mencionei que a preposição era uma das classes de maior relevância, de maior importância dentro da língua portuguesa. Isso é um fato, tá? É talvez a classe mais importante. O que é que a gente precisa saber? A preposição, tá? Vamos jogar ali, a preposição é uma palavra invariável, beleza? É uma palavra invariável. O que significa palavra invariável? Ela não faz o quê? Flexão. Ela não vai fazer flexão, tá? Nas sentenças. Além disso, a preposição também é um conectivo. Ela serve para ligar coisas, tá? Fundamentalmente serve para ligar palavras. A diferença é que esse é o chamado conectivo da regência. Por quê? Porque na maior parte dos casos, para você observar de onde uma preposição saiu, você precisa fazer uma análise regencial, uma análise da constituição da frase para entender qual processo foi aplicado ali. Então, nós temos dois tipos principais, dois tipos fundamentais de regência. Você tem a regência verbal, de um lado, e do outro lado você tem a regência nominal. Tranquilo? Regência verbal, regência nominal. Vamos lá, para você entender isso com propriedade, não passar sufoco, não sofrer com isso.
Pense que uma frase é um baile, é uma grandiosa bailanta, ou como o pessoal chama no sul do Brasil, um bate-coxa. Tranquilo? Uma bailanta. E aí, algumas palavras podem ir sozinhas ao baile, porque elas são solteiras, então elas vão lá para pegação. Outras palavras não podem ir sozinhas, porque elas já têm um esquema, ou elas já são casadas, então quando elas saem, elas vão com os acompanhantes. Essas palavras que vão com acompanhantes são as palavras que já possuem uma regência pré-determinada. Quer dizer, vai vir um vocábulo e vai convidar a preposição para participar do grandioso baile da sentença. Quando você tiver uma regência verbal, você vai ter o verbo convocando a preposição, tá? Então, no caso da regência verbal, é o verbo que vai fazer o convite à preposição. Existe uma frase no seu material que eu vou reproduzir aqui para a gente poder analisar. É: as pessoas assistiram ao filme. Beleza? As pessoas assistiram ao filme. O que é que nós temos aqui? Existe uma preposição a combinada com esse artigo o. Então, você tem a preposição a somada ao artigo o. Neste momento, você tem que perguntar: por que é que essa louca está aqui? Ela veio sozinha? Ou ela foi convidada por alguém? No caso da frase em específico, o verbo assistir, quando significar ver, quando significar acompanhar visualmente, sempre será um verbo transitivo indireto. Isso quer dizer, ele vai pedir um complemento e esse complemento deverá ser introduzido por uma preposição. Para facilitar isso, o verbo assistir, quando significar ver, vai convidar o a, vai convidar a preposição. Como ele convidou esse a, nós tivemos um caso aqui de regência verbal, certo? Foi o verbo que convidou a preposição, certo? Agora, no caso da regência nominal, o verbo não tem responsabilidade aqui. Não é o verbo que tem responsabilidade de fazer o convite. Quem convida pode ser um substantivo, tá? O primeiro elemento que pode fazer o convite. O segundo, um adjetivo e também um advérbio. No caso da regência nominal, esses três elementos podem fazer o convite. Eu vou colocar uma frase aqui ao lado para ilustrar também, igual está no seu material. Veja, a habilidade com espadas era o seu forte. Na frase, a habilidade com espadas era o seu forte, pensa comigo. A palavra com é a nossa preposição, beleza? Pablo, como é que eu vou saber que ela é uma preposição? Eu vou explicar isso para você daqui a pouco, porque nesse caso você vai ter que memorizar as preposições. A palavra com é uma preposição. A pergunta é: quem foi que convidou a palavra com para aparecer aqui? Quem convidou foi o substantivo habilidade. Por quê? Porque quem tem habilidade com alguma coisa ou tem habilidade em alguma coisa. Então, o que a gente entende? Que a palavra habilidade tem pelo menos dois esquemas. Um esquema com a palavra com, um esquema com a palavra em. Para essa festa, para essa frase, a palavra habilidade convidou a palavra com. Perceba, habilidade não é verbo, habilidade é um substantivo. Então, a palavra habilidade convidou essa preposição. Que tipo de regência nós vamos ter aqui? Uma regência de natureza nominal. Por que eu expliquei isso para você agora? Porque lá na sua prova, a banca examinadora vai dizer para você assim, ó: a palavra com, na linha 7, foi empregada em razão da regência do vocábulo tal.
É exatamente essa pergunta que a banca vai fazer. Por que está ali a preposição? Quem foi que a convidou? Por que ela surgiu? Entende? É esse tipo de pergunta que a banca examinadora poderá fazer para você. E você vai ter que possuir esse conhecimento para responder. É claro que nem todo mundo tem a habilidade de perceber a regência na hora. Algumas pessoas vão desenvolvendo isso conforme vão lendo. Existem dicionários de regência, tá? Dicionários apenas para dizer para você que preposição pode aparecer com qual palavra. Você vai ler um dicionário de regência? Claro que não, né, cara? Já parou para pensar? Você tem que ler uma gramática de 1.800 páginas, mais um dicionário de regência de 380 páginas, só para responder a 20 questões? Não faz o menor sentido. A melhor coisa é você memorizar quais são as preposições e entender como elas podem ser empregadas. Então veja só, o que é mais importante neste momento? Você vai memorizar a minha classificação aqui. Então vamos começar uma classificação das preposições, beleza? Como é que vai rolar essa classificação? Pega aí comigo o primeiro tipo de preposição, tá? Coloca lá. Número 1, as chamadas preposições essenciais. Beleza? Preposições essenciais. Por que elas são chamadas essenciais? Porque a sua função primordial, sua função primeira é de ser preposição, tá? Para você memorizar isso aqui, eu vou fornecer uma sigla. E essa sigla vai te acompanhar para o resto da vida. É essa sigla aqui, ó. ACDEPST. Beleza? O que é que significa essa sigla? Essa sigla é a sigla das iniciais das preposições essenciais. Pablo, por um acaso, essa sigla que você colocou aqui é a mesma coisa que você tem tatuado no braço? É. É tão importante que eu tatuei isso aqui, ó. Vê se você consegue enxergar. Tá aqui, ó. ACDEPST é a sigla das preposições essenciais. Eu tenho essa sigla tatuada e tenho aqui dentro a sigla dos verbos de ligação. De tão importante que isso é. Então, é para você se ligar. Vamos listar quais são as preposições essenciais. A, ante, até, após. Com a letra C, com e contra. Com a letra D, de e desde. Com a letra E, em e entre. Com a letra P, para, per, perante e por. Ó, esse por sem acento, tá? Porque com acento é o verbo. Com a letra S, sem, sob, sobre e traz. Com a letra T. Essas aqui são as preposições essenciais. Pablo, o que é que você pode me dizer a respeito do emprego dessas preposições? Primeiro, tem a ver com a regência. Segundo, com o sentido que elas podem aplicar em uma frase. Fique de olho. Mudar uma preposição, na maior parte dos casos, significa mudar o sentido da expressão. Então, eu vou colocar uma frase aqui, igual você tem no seu material, e vou alterar as preposições para você julgar o sentido comigo. Olha só. Eu lutei, espacinho para preposição, aqui vamos colocar o Jonas, beleza? Eu lutei e Jonas. Se eu disser para você, eu lutei com Jonas, nós estávamos do mesmo lado ou éramos rivais? Professor, acho que a gente era rival. Não, cara. Se eu digo que eu lutei com Jonas, significa que eu e Jonas estávamos do mesmo lado. Isso está indicando companhia, tá? Companhia. Se eu disser eu lutei contra Jonas, aí quer dizer que ele era meu rival, porque aí está indicando oposição. Se eu disser eu lutei sem Jonas,
Ah, Pablo, quer dizer que eu lutei sozinho. Não, você interpretou demais. Quem foi que eu excluí nessa frase? Eu excluí o Jonas. Então dizer eu lutei sem Jonas diz apenas que Jonas não estava. Dizer que você está sozinho é interpretar além do limite da frase. Outro caso aqui, ó. Eu lutei por Jonas. O que isso pode significar? Que o Jonas foi o motivo da minha luta. Foi o motivo da minha luta. Quer dizer, havia uma razão para eu lutar. Jonas. Ou Jonas não pôde lutar e eu fui lá e lutei no lugar dele. Tá aí, outro caso possível, tá? Então aqui, ó, você percebeu como é que uma preposição pode gerar mudança de sentido numa frase? E é claro, a mesma preposição também pode ter muitos sentidos diferentes, dependendo do contexto, correto? Se eu disser para você, eu falei de Maria, esse de está indicando o assunto. Se eu disser, eu saí de casa, esse de está indicando lugar. Então, depende simplesmente de você perceber a mudança de sentido no momento em que estiver usando a frase, ok? Aqui eu mostrei a mudança de sentido, mostrei o emprego da preposição essencial. Depois das essenciais, nós temos a classificação número 2, chamadas preposições acidentais, que vem a ser uma preposição acidental. É aquela que está ali por acidente. Quando eu digo por acidente, quer dizer que fortuitamente ela acabou se modificando. Então, não era preposição. Ela começou a ser empregada como preposição, tá? Pega uns exemplos aí junto comigo. Palavras como mediante, salvo, exceto, menos, fora, salvante, tirante, como você tem na nossa lista, tá? Agora, olha que interessante. Vamos colocar numa frase. Ela fará, salvo engano, a prova amanhã. Na expressão salvo engano, salvo é uma preposição acidental. Se eu disser, segundo o autor, era um direito de todos, a palavra segundo nessa frase está somente ao lado de um substantivo. Então aí não é uma conjunção, não é um numeral. Esse segundo, significando de acordo com, é uma preposição acidental. Por um acidente, começou a se comportar como uma preposição. Se eu disser, todos acertaram a questão, menos João. Menos era um advérbio. Transformou-se em preposição acidental porque começou a ser empregada como preposição acidental. Compreendeu? Então aqui nós temos o caso da preposição acidental. Eu coloquei no seu material uma pequena tabela com combinação de preposições, tá? Eu gostaria de que você acompanhasse comigo esse raciocínio. Essa combinação é juntar a preposição com um artigo. Dá para fazer isso com tranquilidade. Quais são as preposições que combinam? Do jeito que eu coloquei ali, ó. A, de, em, per e por. Essas são as preposições que combinam. E elas vão se combinar com quem? Com os artigos, tá? Primeiramente. Também pode se combinar com o pronome, mas principalmente com o artigo. Artigo o, depois a, aí, os, as, esses, os definidos. E aí nós temos os indefinidos. Você já sabe. Um, uma, uns, confia que vai caber. Umas. O pessoal da edição fica louco porque eu desapareço da tela. Mas não se preocupa que você consegue entender mesmo assim, né? Eu vou fechar a nossa tabela aqui para você poder acompanhar comigo o raciocínio e já jogar no seu material como vai ficar cada uma dessas formas. Eu também sei que eu estou de costas para você agora, mas é só para eu poder fechar a nossa tabelinha, beleza? Então vamos lá. Ó, se eu combinar a preposição a com o artigo o que é que nós teremos? Ao. Quer dizer então que ali tem uma preposição.
Se eu combinar a preposição a com o artigo a, nós temos um a com acento grave indicativo de crase. Se eu combinar o a com os, aos, e aqui, as. Tranquilo? Com os artigos indefinidos, a preposição não se combina. Deixa eu explicar. Quando eu digo que ela não se combina, quer dizer que ela não se une. Tá? Então você pode falar, ele fez referência a uma pessoa. Você só não vai juntar essas palavras. E aqui, ó, de mais o, do, da, e aí continua comigo aqui, ó. Dos, das, vou sair da tela agora. Só o braço. Dum, duma, duns, dumas. Pablo, não é errado fazer isso? Não. Isso é correto do ponto de vista gramatical. Tá? E também não é informal. Pode fazer sem problema. Em mais o, nós teremos no. Em mais a, na, daí. Nos, nas. Aí, num, numa, nuns, numas. Beleza? Fácil, né? Vamos pegar agora com a palavra per. Per mais o, pelo. Pela, pelos, pelas. Tá? Tô seguindo a normatização da gramática. É per mais o. Pablo, eu aprendi que por mais o era pelo. Então, quem te ensinou isso era mágico, né? Porque também modificava a letra aqui do meio. Eu até entendo que algumas pessoas façam isso para não confundir a cabeça do cara, tá? Mas a forma é essa. Por mais o é polo. Isso aqui é comum em Portugal, não no Brasil. Ó, pola, polos, polas. Agora vamos lá. Se você estiver respondendo a uma questão de um concurso público for uma banca muito paia, muito sem vergonha, a banca vai dizer que per mais o, aliás, que por mais o é pelo. Aí você nem discuta, cara. Se só houver essa possibilidade, manda isso mesmo. Eu estou dizendo de onde ela veio, de onde essas expressões vieram, tá? Mas o esquema é justamente esse. Eu tenho aqui essa formação original. Se a banca trouxer para você pelo é a formação por mais o, como isso já se cristalizou, que seja feliz a banca. Tranquilo? Muito bem. Aqui nós encerramos essa partezinha relativa ao estudo das preposições. Tranquilo? Pablo, existe locução de preposição? Sim, é a locução prepositiva. Para você saber que é uma locução prepositiva, basicamente ela começa e termina com uma dessas preposições aqui. Por exemplo, à espera de, a fim de, beleza? Essas formas são locuções prepositivas. Aqui nós encerramos isso agora. Minha sugestão, que você revise a aula sobre preposições para só então partir para os próximos conteúdos. Valeu? Aquele abraço, vamos adiante, força aí do lado, cara! Força, guerreiro!